aluno, tudo bem? Seja bem-vindo para a nossa última aula de cálculo diferencial e integral 3. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos falar sobre transformadas de Laplace. Para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, acompanhem comigo no quadro qual é o endereço: mariana.guerra@croton.com.br. Mande as suas dúvidas, né? Que assim que possível a gente responde a essas dúvidas. Como eu falei, hoje nós temos a nossa última aula de cálculo e nós vamos trabalhar com as transformadas de Laplace. O que seriam essas transformadas de Laplace? Para que a gente utiliza essas transformadas, né? Na aula passada nós falamos sobre equações diferenciais ordinárias. Na última situação problema, uma das dúvidas, né, na nossa aula passada, foi que quando eu não tenho a equação diferencial de segunda ordem, que ela não seja homogênea, professor, eu resolvo da mesma forma. A gente trabalhou com o método da equação característica associada à equação diferencial de segunda ordem. E eu falei que para cada equação, né, a gente tem um método para resolver. E esse das transformadas de Laplace, ele pode ser sim utilizado para a gente resolver essas equações em que elas não são homogêneas, aquelas equações diferenciais de segunda ordem que não são homogêneas. Mas dá para resolver as que são homogêneas? Dá também. Então nós vamos ver aplicações desse método das transformadas de Laplace. O que são? Acompanhe comigo no quadro. Quais outras perguntas a gente vai responder ao longo da nossa aula? Será que existem outros métodos para resolução de problemas de valor inicial? Lembre-se, o que é um problema de valor inicial? É um problema que envolve uma equação diferencial ordinária e um valor inicial. Foi o que a gente viu na aula anterior. Como eu já adiantei, existe sim outros métodos para a gente resolver esses problemas e um desses métodos é o que nós vamos ver na aula de hoje. Como estudar EDOs relacionadas a certos tipos de funções descontínuas. Até o momento, nós vimos equações diferenciais de funções contínuas. E aí, como que a gente faz para estudar esse tipo de EDO com funções descontínuas? E quais são as aplicações das integrais impróprias, né? O que são essas integrais impróprias? Nós vamos ver que as integrais impróprias, elas estão relacionadas com a transformada de Laplace. Em algum momento, você já deve se ter deparado com uma integral desse tipo. Então, nós vamos observar que essas integrais, elas estão diretamente relacionadas às transformadas de Laplace. Nós vamos ver como que utilizar as transformadas para resolver problemas de valor inicial, como que eu encontro uma transformada de Laplace. Nós vamos ver esses aspectos, né, relacionados às transformadas. Mas para isso, alguns conhecimentos, eles não são necessários. Acompanhe no quadro quais são eles. Operações básicas, função de uma variável real, né, que a gente já vem trabalhando, propriedade de funções exponenciais, então você precisa relembrar algumas propriedades dessas funções exponenciais, derivadas e integrais de funções de uma variável real, como que a gente deriva, como que a gente integra função de uma variável real, limites de uma função de uma variável. Isso daqui, essa parte de limites, é algo que você já viu em cálculo diferencial integral 1. Né? Como que eu calculo o limite de uma função? Principalmente aqueles limites onde a função tende, onde o x ele tende ao infinito da função f de x. Como que a gente calcula esse tipo de limite? E mais, as integrais impróprias. O que são essas integrais impróprias? Acompanhe comigo na câmara de documentos um exemplo de uma integral imprópria. Nós temos aqui, essa é uma integral imprópria. Como que eu sei que é uma integral imprópria? Por causa disso daqui, ó. Observe que a integral, o limite de integração, não é mais um número, é um infinito. Então, quando a gente trabalha com integrais, onde um dos limites de integração é infinito, nós temos o que chamamos de integrais impróprias. Como que a gente resolve essas integrais impróprias? Nós calculamos o limite de um ponto A quando esse A tende ao infinito. Mas a gente calcula o limite do quê? De uma função, de uma integral, de 0 a esse ponto, de f de x, dx. Quando a gente calcula essa integral, nós vamos ter uma função né, que depende de a, porque quando a gente substituir 0 e a na integral dessa função, nós vamos ter uma g de a. E aí, a gente calcula o limite dessa g de a quando o a tende ao infinito.
Essa, né, é um exemplo de uma integral imprópria. Então, nós identificamos uma integral imprópria quando um dos limites de integração vai ao infinito. A gente resolve quando ir no infinito? Não, a gente transforma essa integral num limite. Nós vamos ver como resolver esse tipo de integral nas nossas próximas situações, problemas, né, porque elas estão relacionadas às transformadas de Laplace. E para a gente entender sobre as transformadas de Laplace, nós temos uma situação geradora de aprendizagem. Imagine que você foi contratado por uma empresa do ramo de soluções industriais, em que são desenvolvidos novos produtos. Para que os produtos tenham uma boa aceitação dos clientes, eles devem ser seguros, eficientes e de baixo custo. E isso envolve a realização de diversos testes, incluindo simulações de computador, por meio de equações diferenciais. Algumas das primeiras problemáticas que surgiram no seu novo emprego estão relacionadas aos sistemas massa-mola, resfriamento de materiais, sistemas elétricos. Então, vamos encarar esse desafio? Como que a gente vai encarar esse desafio hoje? Para resolver esses problemas, nós vamos conhecer a respeito das transformadas de Laplace. O que é uma transformada de Laplace? Como que eu calculo? Será que tem tabela? Será que a gente tem uma forma de trabalhar com essas transformadas? Como é definida? Será que tem alguma condição para que exista uma transformada de Laplace? Vamos ver propriedades que vão nos auxiliar no cálculo das transformadas. Vamos falar a respeito das transformadas de Laplace inversa. E também nós vamos usar essas transformadas para resolver um problema de valor inicial. Essas serão algumas das nossas tarefas ao longo da nossa aula de hoje. Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Como eu disse, as nossas 4 situações-problemas, elas vão envolver aspectos relacionados às transformadas de Laplace. E nessa primeira, o objetivo é conhecer uma transformada. O que é uma transformada? Como que eu calculo uma transformada de Laplace? Acompanhe no quadro a nossa primeira situação-problema. Na empresa de soluções industriais para a qual você foi contratado, departamentos vêm utilizando a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, como eu disse, né? Essas transformadas, elas não são úteis para a gente resolver esse tipo de equação. Você deverá resolver equações desse tipo. Olha, essa equação aqui, ela já não é uma equação familiar. Que equação é essa? Essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, porque a nossa derivada aqui, a maior de maior grau, é a de segunda ordem, onde A, B e C são coeficientes constantes. A diferença é que agora F de T, ele é uma forçante, ou seja, uma força externa atuando no sistema. E esse F de T, ela pode ser descontínua por partes, né? Na aula anterior, nós vimos quando esse F de T, ele era igual a zero. Então, agora nós vamos analisar situações onde esse F de T, ele pode ser descontínua por partes. Essa equação diferencial, ela pode representar várias situações. Tanto um sistema massa-mola amortecedor, quanto um circuito elétrico, dentre outras possibilidades de situações. Para que você facilite o trabalho na empresa, você foi contratado, você foi solicitado que construa um pequeno quadro com as transformadas de Laplace das funções que o escritório mais utiliza, inclusive com as restrições para os devidos valores de S. Esse quadro será utilizado posteriormente na resolução de equações diferenciais.
Seu trabalho vai ser completar qual quadro? Esse daqui. Então, nós temos como trabalho completar esse quadro, encontrar a transformada de Laplace dessas funções. Como que nós vamos preencher esse quadro? Como que nós vamos resolver essa situação? Primeiro, como que eu vou preencher o quadro, sendo que a gente não sabe ainda o que é uma transformada de Laplace? Então, nós vamos precisar definir uma transformada de Laplace, nós vamos precisar, para definir uma transformada de Laplace, alguns conceitos, eles são necessários. São necessários que se sigam alguns critérios. Satisfeitos esses critérios, isso garante a existência da transformada. Então, nosso primeiro passo vai ser justamente descobrir quais são esses critérios. O que é necessário que eu tenha para que a gente consiga encontrar uma transformada de Laplace, calcular uma transformada de Laplace. Vamos ao quadro para o nosso primeiro critério. O primeiro critério é sobre a função de ordem exponencial. O que isso diz? Olha, f de t é de ordem exponencial se existem números reais c, m e t0, tais que m é maior que 0 e t0 maior que 0, com o módulo de ft sendo menor ou igual a m vezes e elevado a ct para todo t maior que t0. Professora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função ela é de ordem exponencial quando ela é limitada por uma função exponencial desse tipo, onde m e c são valores reais. Como que eu sei se uma função ela é ou não limitada, Nós temos que analisar o seu comportamento gráfico. Vamos a esse exemplo aqui. A gente tem a função g de t igual a 3t. Isso é uma reta. Nós sabemos que reta, as funções de primeiro grau, elas crescem a uma taxa constante. E ela é de ordem exponencial. Por que ela é de ordem exponencial? Porque a gente consegue uma função exponencial que limita essa função linear. Ou seja, eu tenho valores, todos os valores da minha função linear, eles estão abaixo dessa função exponencial. E nós temos essa função, ela é do tipo f de t é igual a 3 vezes e elevado a t. Onde aqui nós temos o valor do m, e o nosso c vale 1, que está multiplicando aqui. Nesse caso, a gente consegue essa função. Por quê? A função exponencial, ela cresce muito mais rápido do que a função linear. Um caso disso é quando você tem juros simples e juros compostos. Provavelmente você já passou por essa situação. O juro simples, ele é analisado de acordo com uma função linear. E o composto não, exponencial. Então, por que os bancos utilizam o juro composto? Porque cresce muito mais rapidamente do que a função linear. Aqui nós temos um outro exemplo em que a função e elevado a t ao quadrado, ela não é de ordem exponencial. Por que ela não é de ordem exponencial? Porque a gente não consegue limitá-la numa função exponencial desse tipo aqui. Então, se eu não consigo limitar a minha função numa função exponencial, onde eu tenho m que multiplica e elevado a c vezes t, a gente não tem essa função de ordem exponencial. Por quê? Se a gente for analisar apenas o expoente t ao quadrado, cresce muito mais rápido do que o expoente t. Então, nesse caso, a gente não consegue, ela não é uma função de ordem exponencial. Quando que a gente sabe, então, que uma função ela é de ordem exponencial? Quando eu consigo limitá-la por uma função exponencial. A partir de um momento, essa função ela é limitada. É assim que a gente analisa que uma função ela é ou não de ordem exponencial. Esse é o primeiro critério para quando a gente vai analisar a transformada de Laplace. Qual que é o primeiro? A função ela deve ser de ordem exponencial. O segundo critério, ele está relacionado com continuidade. Vamos ao quadro ver qual é esse critério. A função ela deve ser contínua por partes ou seccionalmente contínua. O que isso quer dizer? Uma função ela é contínua por partes em AB quando for possível dividir o intervalo em um número finito de intervalos, de modo que a função é contínua em cada subintervalo com limites finitos. Ou seja, o limite não pode ser infinito ou menos infinito, Eu tenho que ter valores reais, valores finitos. Vamos analisar aqui o gráfico. A gente tem o intervalo A, B.
Para ela ser contínua por partes, eu vou ter que dividir esse intervalo em vários subintervalos. Nós temos aqui o intervalo de A a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 a B. Nós temos esses subintervalos. Dentro, e a gente analisa o subintervalo. Dentro de cada um desses subintervalos, a função ela deve ser contínua e deve ter limite finito. Se a gente for analisar o primeiro intervalo, ó, a função é contínua e ela tem limites finitos, aqui no caso A e T1. No segundo intervalo, a mesma coisa. E se a função tivesse assim? Ela fosse crescer para o infinito, ela seria contínua por partes? Não. Por quê? Porque nesse subintervalo, nós temos uma função cujo o limite, né, ele não é um limite finito, é um limite infinito. Então, quando a gente tem esse caso, ela não é contínua por partes. Nós devemos, então, analisar esses subintervalos para a gente verificar se a função é ou não contínua por partes. Quais são os dois critérios que precisam ser satisfeitos para que a gente consiga garantir a existência da transformada de Laplace? A função deve ser de ordem exponencial, ou seja, ela deve, né, ser limitada por uma função exponencial do tipo m vezes z elevado a ct, onde m e c são valores reais, e a função ela deve ser contínua por partes. Satisfeitos esses dois critérios, a gente consegue definir a nossa transformada de Laplace. Mas o que é essa transformada de Laplace e como que a gente calcula essa transformada de Laplace? Acompanhe no quadro como que é essa transformada. Então, suponha que f de t é uma função definida para t maior que zero e que ela seja seccionalmente contínua ou contínua por partes e ela é de ordem exponencial, que são os dois critérios que eu falei. Esses dois critérios, eles vão garantir, né? Eles vão nos permitir calcular a transformada de Laplace. Quando eu satisfaço esses dois critérios, a transformada de Laplace de f, denotada por essa nomenclatura, né? L de f de t ou f de s, você pode encontrar essas duas nomenclaturas, por a transformada é igual à integral imprópria, veja, de 0 a infinito, de e elevado a menos st vezes f de t. Vamos analisar essa integral aqui na câmara de documentos. Essa integral, então, nós temos que resolver, né? Essa integral é ela que vai nos dar qual é a transformada de Laplace de uma função. É claro que quando a gente resolve esse limite, ele tem que convergir, né, para algum valor. Então, se ele não convergir, aí a gente não tem. Quando que ele não vai convergir? Quando der mais infinito, menos infinito, por exemplo. Quando a gente calcula esse limite aqui, nós temos que a função, ela deve dar um valor real. A transformada, então, ela é dada por 0 a infinito, de e elevado a menos st, esse daqui é um valor que está na nossa transformada, que vai multiplicar a função. E para a gente calcular essa integral imprópria, como eu já falei, a gente vai transformá-la em um limite. Limite de a tendendo ao infinito, da integral de 0 a a, de e elevado a menos st, f de t. O que nós fazemos primeiro? Nós primeiro calculamos a integral. Quando a gente calcular a integral, nós vamos obter, né, uma função g de a. Obtendo essa função g de a, nós vamos depois calcular o limite de g de a quando a tende ao infinito. É esse o processo para a gente calcular as integrais, as transformadas de Laplace. As condições devem ser satisfeitas, condições satisfeitas, nós vamos calcular essa integral imprópria. Lembrando que para calcular a integral imprópria, nós vamos transformá-la em um limite, e do limite de uma integral. Agora, uma integral com valores, né, finitos, que a gente sabe resolver esse tipo de integral. Se convergir, quando a gente calcular esses valores, convergir, nós temos a transformada de Laplace. O que seria convergir? Ir para um valor real. Nós não poderíamos ter como resultado mais infinito ou menos infinito, por exemplo. Com isso, né, com essas ideias sobre a transformada e a gente já sabendo como que se calcula uma transformada pela definição, nós vamos resolver a nossa situação-problema. Acompanhe no quadro. Nós primeiro temos que calcular a transformada de Laplace da função f de t igual a 1. Lembre-se, a gente tem que completar aquele quadro com as transformadas daquelas funções, onde o t é maior que zero.
Essa função ela é de ordem exponencial e ela é seccionalmente contínua ou contínua por partes. Então, se ela satisfaz esses dois critérios, a gente pode calcular a transformada da função 1. Como que a gente calcula a transformada? É a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes f de t dt. Como que a gente calcula essa integral imprópria? É o limite quando a tende ao infinito, agora da integral de 0 a de e elevado a menos st dt. O s aqui, ele está fazendo o papel de constante, porque a gente está integrando em relação a t e não a s. Feito isso, a gente vai ter que calcular essa integral. Para calcular essa integral, nós usamos a substituição, onde o é igual a menos st, o du é igual a menos s dt, ou você pode utilizar também as tabelas de integrais. Onde você pode encontrar essas tabelas de integrais? Aos finais do livro de cálculo diferencial integral 1 ou 2, você encontra essas tabelas, ou você pode digitar no Google tabela de integrais, que você vai encontrar uma série de tabelas que te auxiliam a resolver esse tipo de integral. Calculando essa integral, nós vamos ter que ela é e elevado a menos st dividido por s, e isso nós vamos substituir no ponto 0 e a, que são os limites de integração da minha integral. Substituindo, nós vamos ter esse resultado. E aí, nós vamos precisar relembrar propriedade de exponencial. Lembre-se, quando a gente tinha x elevado a menos n, isso daqui é o mesmo que 1 sobre x elevado a n. Quando a gente está trabalhando com expoente negativo, isso quer dizer que nós temos o inverso multiplicativo. Ou, em palavras gerais, né, quando você tem um expoente negativo, como que eu faço para torná-lo positivo? Eu pego esse expoente, antes ele estava no denominador, ele vai para no numerador, perdão, ele vai para o denominador, né? É como se a gente invertesse aqui, ó. Nesse caso, a gente tem, então, aplicando essa propriedade aqui, nós vamos ter que e elevado a menos s sobre s é 1 sobre s e elevado a sa mais 1 sobre s. E agora a gente precisa calcular o limite quando a tende ao infinito. Nós vamos analisar na câmera de documentos um limite muito importante que vai nos ser útil, né, ao longo da nossa aula, que é esse limite aqui. Quando eu tenho, então, o limite, quando a tende ao infinito, de e elevado a menos k sobre a, nós podemos reescrever e elevado a menos k sobre a sobre 1 elevado a k sobre a, que é a propriedade que a gente utilizou. Quando a gente faz isso, então agora nós vamos para calcular o limite, lembre-se, a gente vai avaliar, né, essa função, o que acontece com ela quando eu tenho um número muito grande, o a assume um valor muito grande. Quando eu tenho e elevado a um valor muito grande, isso daqui vai tender a infinito. Quando isso tende, então eu tenho 1 dividido por um valor muito grande. Faz aí na calculadora, 1 dividido por 1 com um monte de zero. E veja, se ele se aproxima de quem? Ele se aproxima de zero. Então, esse limite, quando você tiver esse limite, 1 dividido por e elevado a k sobre a, onde k é uma constante, e o a tende a infinito, nós temos que esse limite, ele tende a zero. E com isso, a gente já consegue, então, resolver aquele limite que nós temos. Retomando ao quadro, nós vamos ter aqui, então, que esse limite aqui de menos 1 sobre s elevado a s sobre a, isso daqui tende a zero, perdão, né? A zero. 1 sobre s, o s não é constante? Limite de uma função constante é a constante. Então, o limite dessa função é 1 sobre s, ou seja, a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre s, quando s é maior que zero. Agora, nós vamos aplicar esse método, que ele vai ser análogo para as demais funções. Agora, nós temos a transformada de Laplace da função f de t igual a t. Nós vamos encontrar, né, nós vamos calcular a integral imprópria de e elevado a menos st vezes t, que nós temos aqui. Só que para calcular essa integral imprópria, a gente calcula o limite associado a ela. Calculando esse limite, essa integral de 0 a dessa função, para calcular a integral dessa função, você vai utilizar a integração por partes, ou mais uma vez você pode recorrer à tabela, né, para resolver essa integral. E aí a gente vai ter que calcular o limite
aqui quando a gente resolve, nós vamos ter essa função, substituindo nos valores A e 0. Quando a gente substitui, a gente tem essa resposta. E agora a gente tem que calcular o limite, quando A tende ao infinito. Aqui, mais uma vez, nós temos aquela expressão que a gente analisou na transformada passada. E quando a gente tem uma função, né, aqui a gente tem A sobre S, vezes, né, essa exponencial, quando a gente calcula esse limite, a gente já sabe que ele vai a 0. E a exponencial aqui, nesse caso, ela é a função dominante. Por isso, quando a gente calcular o limite dessa função aqui, nós temos que ele vai a 0. O mesmo vai acontecer com essa função. E aí nós vamos ter o limite, quando A tende a infinito, de 1 sobre S ao quadrado. S ao quadrado é constante. Então, o limite disso é 1 sobre S ao quadrado. Assim, a transformada de Laplace de t é 1 sobre S ao quadrado com S maior do que 0. Para calcular a transformada de Laplace de e elevado a ct, nós vamos usar o processo análogo, né? Nós vamos calcular a integral a integral imprópria. Para isso, a gente precisa calcular o limite. E aqui, você vai ter que utilizar regras de exponenciação. O que acontece? Nós teríamos e elevado a menos st. Vou chamar um quadro branco para ficar mais fácil para você. Nós teríamos e elevado a menos st vezes e elevado a ct. Nós temos uma multiplicação de mesma base. Então, eu conservo a base e somo o expoente. Aqui nós temos t como é comum nos dois termos, então a gente pode colocar o t em evidência, né? Nós vamos ter aqui menos, a gente pode colocar o menos t em evidência, nós vamos ter s menos c, que é o resultado que nós temos, né, que a gente calculou, que a gente vai calcular essa integral aqui. Então, a gente chega aqui utilizando propriedades básicas de exponencial. A gente vai calcular o limite quando A tende ao infinito do resultado. Para resolver aquela integral, mais uma vez a gente usa substituição, ou você também pode recorrer às tabelas de integral. Substituindo os valores, nós vamos ter essa função para avaliar. E aqui, mais uma vez, a função exponencial, ela é predominante. E a gente já descobriu quanto que é o limite dessa função exponencial quando tende ao infinito. A gente já sabe que é 0. Nós vamos ter, então, o limite de uma constante, porque S e C são constantes. Assim, a transformada de e elevado a ct é 1 sobre S menos C, onde o C tem que ser maior do que... O S tem que ser maior que o C. E agora, a nossa transformada é cosseno de A vezes T. O processo é análogo, a gente tem que multiplicar, calcular a integral imprópria de e elevado a menos st vezes a função. A função é cosseno de AT. Para calcular a integral imprópria, nós temos que calcular o limite dessa função de A elevado, o limite da integral de 0 a A dessa função, dessa multiplicação. Para resolver essa integral, nós também podemos utilizar a tabela de integrais ou o método de integração por partes. Resolvendo, nós vamos obter esse resultado. Substituindo 0 e A, nós temos, né, esse resultado que está entre parênteses. Agora, a gente precisa avaliar qual que é o limite. Mais uma vez, a gente tem a função exponencial, que ela é predominante nessa função. Então, a gente sabe que o limite dessa expressão é a 0. Aqui nós também temos, o limite vai a 0. E sobra S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tanto, ambos são constantes. Então, a transformada de Laplace de cosseno de AT é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, onde o S ele é maior do que 0. E aqui a gente tem a tabela completa, né? Aqui a gente tem umas outras transformadas, por exemplo, t elevado a k, como que faz? Aqui nós temos o fatorial, você precisa relembrar, né, qual que é o fatorial. E aqui a gente tem a transformada de cosseno, seno hiperbólico. E aqui nós temos uma propriedade muito importante, que é a propriedade da linearidade da transformada de Laplace. Quando a gente calculava a derivada da soma de um produto, né? Se a gente tinha lá a função AF de t mais BF de t. Como que a gente... G de t, perdão. Como que a gente calculava essa derivada? Né? A gente calculava a derivada, multiplicava a A pela derivada de t mais B que multiplica a derivada de G.
Aqui a ideia é a mesma. Se eu tenho essa combinação, né, a transformada de Laplace vai ser a mesma ideia. A gente vai ter A, que é a constante que multiplica a transformada de F, mais B vezes a transformada de G de T, né, que é essa propriedade da linearidade da função, que é uma propriedade muito importante que nós temos. Aí você pode estar se perguntando aí, professora, sempre que cair a transformada eu vou ter que fazer essa integral? Não. O que nós fizemos aqui foi a integral a transformada de Laplace por definição. O que nós vamos aprender é a usar a tabela. Então, nós temos uma tabela de transformada de Laplace, nós vamos aprender a usá-las. As transformadas, elas já foram definidas, elas já estão postas. Então, a gente pode utilizar essas transformadas para resolver os problemas, né, que irão surgir. A ideia aqui era mostrar como encontrar uma transformada de Laplace. Agora que a gente já sabe como encontrar essa transformada, a não ser que exercícios especifiquem assim, calcule a transformada por definição. Aí você usa esse método. Caso contrário, você poderá usar a tabela de transformada de Laplace. E assim, a gente resolve a nossa primeira situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Agora que a gente já tem a tabela de transformada de Laplace, né, a gente já sabe qual que é a transformada de Laplace, nós vamos estudar uma outra propriedade das transformadas. Vamos relembrar lá no cálculo. Vamos pensar assim, quando a gente tinha derivada, uma função derivada, e a gente queria encontrar a função, o que a gente fazia? A gente não integrava? Quando a gente integra, a gente retoma a função. Nós podemos considerar a derivada e a integral como operações contrárias. Aqui na transformada de Laplace, a gente também tem uma ideia muito semelhante. Se eu tenho a transformada, a gente consegue retomar para a função, né, que tem essa transformada. É o que a gente chama de transformada inversa de Laplace. Vamos ao quadro conhecer a nossa situação-problema que irá nos fazer investigar nesse tipo de transformada. Então, a empresa que você está trabalhando agora terá que desenvolver equipes internas na resolução de equações diferenciais, como a gente já viu, de segunda ordem com coeficientes constantes, onde F de E elevado a xt é uma força externa que pode ser uma função periódica do tipo impulso, degrau ou seccionalmente contínua. E essas equações elas são originárias de sistemas mecânicos elétricos ou de vigas que a empresa vem sendo chamada a resolver. Para agilizar o trabalho, sua tarefa é aplicar as técnicas de frações parciais, então aqui nós vamos ver o que são essas frações parciais, para determinar as transformadas inversas de Laplace, daquelas funções mais utilizadas por você. Por exemplo, como determinar a transformada inversa de Laplace dessa função f1. E aí, como que a gente vai resolver esse problema? Para a gente identificar a transformada inversa de Laplace, nós precisamos saber o que é, né? O que é essa transformada, o que ela faz. Eu já adiantei, né? Ela vai retomar a função que nós calculamos, a transformada. E ali ele falou sobre o método de frações parciais. O que é esse método e qual que é a relação desse método com o cálculo das transformadas inversas? Então, nós vamos ver esses dois aspectos, vamos ver se as propriedades que a gente aprendeu, será que a propriedade da linearidade, ela vale para a transformada inversa? Nós vamos ver esses aspectos e depois resolver a nossa situação-problema. No quadro, nós temos o que é uma transformada inversa de Laplace. Então, seja Fs a transformada de Laplace de uma função f de t, ou seja, a transformada da função é f de s, né? Assim, dizemos que f de t é a transformada inversa de Laplace de f de s. E denota-se f de t é igual a L elevado a menos 1 de f de s. Vamos analisar essa situação. Aqui a gente tem a função. Quando eu aplico a transformada de Laplace, nós vamos ter a transformada. Mas, em alguns casos, a gente tem a transformada e quer saber a função. Então, nós vamos aplicar a transformada inversa para chegar à função.
para a gente analisar, né, essas transformadas inversas, né, olhar a tabela, saber analisar a tabela será muito importante. E será que as propriedades valem? Sim. Nós temos também a propriedade da linearidade da transformada inversa de Laplace. Você vai considerar alfa e beta, pertencente ao conjunto dos números reais. Se fs e g de s são transformadas de Laplace das funções f de t e g de t, respectivamente, assim a transformada inversa de alfa vezes f de s mais beta vezes g de s é alfa vezes a transformada inversa de f de s mais beta vezes a transformada inversa de g de s, ou seja, alfa vezes f de t, porque a gente já sabe que a transformada inversa retorna na função, mais beta vezes g de t. Então, aqui nós vimos que a propriedade da linearidade, ela vale também para a transformada inversa. E o que essas frações parciais têm a ver com essas transformadas inversas? As frações parciais é um método que a gente decompõe a razão, P de S sobre Q de S. Nós temos uma fração onde eu tenho polinômio no numerador e polinômio no denominador, onde P e Q são polinômios. E o grau de P, ele é menor do que o grau de Q, de modo a representá-la, então, na forma. A gente tinha essa fração, essa razão, e nós vamos decompor ela em outras frações, onde o denominador, ele tem grau 1 e o numerador, ele tem grau 0. Em alguns casos, pode ser que precisemos decompor essa fração. Aqui, o denominador, ele tenha grau 2. Perceba, por que eu vou decompor essa fração, né, nesses denominadores? Acompanhe comigo aqui na câmera de documentos. Aqui a gente tem a tabela de transformada de Laplace. Observe que o denominador, por exemplo, da função e elevado a t é s menos a. Quando a gente tem, para calcular a transformada inversa, o que vai ser nos dado? Será nos dado essa transformada. Então, a gente tem que dar um jeito de chegar, né, a frações que tenham esses denominadores. Porque se a gente consegue identificar esse denominador na nossa tabela de transformada, a gente retoma para a função. Então, esse que é o objetivo das frações parciais, nos auxiliar a encontrar qual que é a função. Então, quando você for decompor nesse método, você sempre tem que buscar, né, valores que se assemelham à tabela, porque aí a gente consegue analisar aquele denominador e a gente consegue retomar a tabela. Para isso, então, nós temos já o que é o método, agora nós vamos ver um exemplo. Como que a gente resolve esse método das frações? E para esse exemplo, nós vamos resolver a nossa situação-problema. Acompanhe no quadro. Nós primeiro temos que determinar a transformada inversa de Laplace da função f de 1. Nós temos aqui esse polinômio, P de S sobre Q de S. Se você fizer a distributiva ali no denominador, você vai descobrir que nós temos um polinômio de terceiro grau. Então, o P, ele é menor do que o grau do polinômio P, ele é menor do que o grau do polinômio Q. E a gente tem que decompor em frações parciais. Um método, uma forma da gente decompor em frações parciais é encontrar as raízes do polinômio do denominador. E a gente sabe que é 0, s menos 1 e menos 2. Quando a gente encontra as raízes, nós vamos escrevê-la da forma a sobre s menos a raiz, aqui eu vou por raiz 1, mais b sobre s menos a raiz 2, mais c sobre s menos a raiz 3. Que foi o que a gente fez aqui, ó. A sobre s, a raiz 1 é 0, então a sobre s. B sobre s menos a raiz 2, só que a raiz 2 é menos 1, então vai ser menos 1 com menos 1, com menos, mais 1. S mais 1. E s C sobre S menos a raiz 3. Aqui também é negativo, então aqui nós teremos positivos. Nós decompomos essa fração. Observe que o numerador, ele é menor do que o grau do denominador. Essa condição deve ser satisfeita. Mas o que acontece? O que acontece é que do lado direito da nossa igualdade, nós temos essa soma de frações. E isso deve ser igual a isso. Então, nós temos que fazer manipulações de forma a tornar os dois lados da igualdade iguais. Quando que são iguais? Quando o denominador é igual ao denominador e o numerador é igual ao numerador.
Para isso, nós podemos utilizar um método que vocês já estão acostumados, porém com números. Quando a gente tem soma de frações cujos denominadores eles são diferentes, o que a gente faz? A gente calcula o mínimo múltiplo comum. A ideia vai ser a mesma aqui. Nós vamos calcular o mínimo, só que agora nós estamos trabalhando com polinômios nos nossos denominadores. Como que a gente calcula esse mínimo? A gente multiplica os denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum dessa parte da nossa igualdade é a multiplicação de S sobre S mais 1 vezes S mais 2. Observe que o denominador já está igual. Mas quando a gente calculava o mínimo múltiplo comum, não bastava a gente apenas encontrar um denominador comum. A gente tinha que encontrar o numerador. Como que a gente fazia isso? Nós pegávamos esse denominador comum e dividíamos pelo denominador. Então, dividindo S sobre S mais 1 vezes S mais 2 por S, nós vamos ter esse resultado. Esse resultado a gente multiplica por A, que é o que nós temos aqui. Então, a gente faz isso para as próximas duas somas. Ao fazer isso, nós vamos ter essa distributiva, essas somas. Nós temos que distribuir, usar a propriedade da distributiva, somar, ali no caso nós só vamos somar, usar a propriedade da distributiva. Quando a gente faz essa soma, faz a distributiva, nós vamos chegar que A, B e C, eles estão vezes S ao quadrado. 3A mais 2B mais C vezes S. E nós temos 2A. Se você fizer a distributiva desse S ao quadrado e desse S, e comparar com a distributiva que você realizar aqui, você terá o mesmo valor. E aí nós temos essa igualdade, onde o denominador é igual, e agora a gente tem que garantir que o numerador também é igual. Como que a gente garante que dois polinômios eles são iguais? Se e somente se os coeficientes eles são iguais. Então, A mais B mais C tem que ser igual ao coeficiente que está aqui do meu outro polinômio, 1. Então, nós temos essa igualdade. 3A mais 2B mais C tem que ser igual ao coeficiente que está aqui no outro polinômio de S, que é menos 4. Nós temos essa segunda igualdade. E 2A, que é o termo independente, tem que ser igual ao termo independente do segundo polinômio, que é 2A igual a 5. Resolvendo esse valor, resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar os seguintes resultados para A. 5 meios, menos 10 e 17 sobre 2. Né? Nós tínhamos A sobre S é o mesmo que A vezes 1 sobre S. Né? O mesmo para os demais coeficientes. E agora que a gente já conseguiu deixar com a cara de uma transformada, olha, 1 sobre S, se a gente olhar lá na tabela, aqui na Câmara de Documentos, o que nós vamos ter? Que 1 sobre S é a transformada de quem? É a transformada de 1. Mas a gente tem 1 sobre S mais 1. Vamos lá, S menos 1. Se aqui é S menos A, né? Aqui o A é o expoente da exponencial. Se aqui o meu A é positivo e o sinal aqui é negativo, se o meu A aqui está positivo, então o sinal do A aqui na minha função, ele tem que ser negativo. A gente consegue identificar as funções e a gente consegue retomar aos valores. Retomando ao quadro, nós vamos ter então que pela linearidade, né, a gente consegue separar as nossas transformadas. A transformada de 1 sobre S, se a gente for lá na tabela, é 1. Se a gente olhar na tabela, a transformada de 1 sobre S mais 1, a gente tem que a transformada de E elevado a T é igual a 1 sobre S menos A. A gente tem S mais 1, então quer dizer que o meu A, ele é menos 1. Logo, a transformada é E elevado a menos T. O mesmo caso para esse daqui. S mais 2, a transformada é menos 2T. É importante que quando você calcule, né, essas transformadas inversas, você olhe na tabela, procure na tabela uma transformada que tem a cara do que você encontrou. Encontrando, você já retoma para a função. A tabela, nesse caso, ela é essencial para que a gente resolva essas transformadas inversas e o método também das frações parciais quando necessário. E com isso a gente resolve a nossa segunda situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional.
Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! A tabela para vocês resolverem exercícios que envolvam, né, transformada inversa, quando necessário a utilização da tabela, ela será fornecida para vocês. Então, não precisam se preocupar. E agora nós temos a nossa terceira situação problema. Acompanhe no quadro enunciado. Continuando seu trabalho na empresa de soluções industriais, você agora deverá apresentar aos seus colegas diversas propriedades e teoremas sobre a transformada de Laplace. Para isso, você deve imaginar um carro em uma estrada esburacada. Para estruturar a influência dos buracos na suspensão do automóvel, a empresa de soluções industriais vai submeter a suspensão de um veículo a uma força externa do tipo dente de serra. E aí, nós temos aqui essa função, que é a função dente de serra, é a representação da função dente de serra. Considere que a suspensão do automóvel ela possa ser modelada como um sistema mecânico, com uma massa M conectada a uma mola com constante de elasticidade K. A mola possui uma de suas extremidades fixada na origem e o sistema admite uma constante de amortecimento B. Da lei de Hooke, a força restauradora da mola ela é proporcional à distância x da mola, de sua posição de equilíbrio. Considere ainda uma força externa atuando sobre a massa fixada à mola. Suponha que a força externa seja periódica e do tipo dente de serra. Esse sistema ele pode ser representado por essa equação diferencial, onde f de t é a equação dente de serra, é a função dente de serra. Observe também que m, b e k são coeficientes constantes. A empresa de solução industrial em que você trabalha pretende que você apresente para seus colegas a transformada de Laplace da força externa representada pela função dente de serra, apresentada anteriormente. E que, além disso, você também apresente como se determina a transformada de Laplace da função f de kt, em que k é um número real dado. E agora, como que a gente vai resolver esse problema? Para a gente resolver, para a gente encontrar a função, né, a transformada de Laplace da função dente de serra, nós vamos precisar analisar essa função, verificar quais as propriedades dessa função, porque nós temos alguns teoremas que eles nos auxiliam a resolver transformadas de Laplace de determinados tipos de função. E são esses os teoremas que nós vamos conhecer. Então, o objetivo nosso agora é conhecer teoremas, conhecer propriedades que vão nos auxiliar para resolver as transformadas de Laplace, né? E depois nós vamos resolver a transformada de Laplace que nos foi solicitada. Acompanhe no quadro essas propriedades. O primeiro é o primeiro teorema da translação. Seja A pertencente ao conjunto dos números reais, e nós sabemos que f de s é a transformada da função f de t. Então, se eu tenho e elevado a at vezes a minha função f de t, a transformada desse produto, né, de uma exponencial vezes a função f de t, vai ser a transformada, só que não mais aplicada em s, e sim em s menos a. Então, no lugar de s, nós teríamos s menos a. Quem que é esse a? Esse a é o expoente aqui, ó, do t. O segundo teorema da translação, ele diz o seguinte: eu tenho f de s, que é a transformada de uma função f1. A partir dessa função f1, nós criamos uma segunda função, que é a f2 de t. Observe que a f2 de t, ela depende da função f1. A f2 ela é definida em f1 de t menos a, para t maior que a, e para t menor que a, nós temos zero. É uma função por partes. Então, para todo a maior que zero, qual que vai ser a transformada dessa função f2? A transformada de f2 é e elevado a vezes f, vezes a transformada de quem? Quem que é fs? É a transformada de f1. Quem que é esse a? Esse a é esse valor que está assumindo aqui. Esse é o segundo teorema da translação. Nós temos também a propriedade de mudança de escala ou homotetia. O que isso diz? Nós temos, então, a transformada da função f de t é igual a f de s. E aí, a gente quer calcular a transformada não mais de f de t, mas sim de f de kt, onde k é uma constante. Então, nós temos ali, por exemplo, f de 3t. A função é 3t, por exemplo.
outro valor, né? Nós temos f de kt, onde k ele é maior do que zero. Então, quando eu quero calcular esse tipo de transformada desse tipo de função, nós vamos ter que a transformada é 1 sobre k vezes f, mas a f agora ela não é mais calculada em s, e sim em s sobre k. Nós vamos utilizar esse teorema para resolver a nossa situação e aí vai ficar mais claro para você como que eu faço essa transformada. E a última é uma propriedade, é a propriedade das funções periódicas. Lembre-se, o que é uma função periódica? Uma função periódica é uma função que tem um período. Então, para essas funções, onde elas são de ordem exponencial, lembre-se lá, ela é limitada por uma função exponencial. Ela é de ordem exponencial e tem um período p, eu posso calcular a transformada de Laplace não mais utilizando a integral imprópria, né? Nós podemos calculá-la utilizando a integral de 0 a p, onde p é o período, de e elevado a menos st vezes f de t, dividido agora por 1 menos e elevado a menos sp. Então, essa é uma forma da gente calcular a transformada de Laplace de funções periódicas, lembre-se. Função periódica é a função que tem período. E será que a nossa função dente de serra, ela é uma função periódica? Né? Ou seja, a partir de um intervalo, aqueles valores, eles vão se repetindo? É isso que nós vamos analisar na câmera de documentos. Acompanhe. Aqui, nós temos a nossa função dente de serra, certo? O que acontece? No intervalo de 0 a 1, eu tenho a função f de t igual a t, é uma reta. No intervalo de 1 a 2, eu tenho essa mesma função. No intervalo de 2 a 3, essa mesma função. 3 a 4, essa mesma função. Isso é uma característica de uma função periódica, né? Então, é uma função periódica onde o período, ele se repete, a função se repete a cada qual intervalo? A cada um intervalo. O período, logo o período dessa função é 1. E quem que é a nossa função? É t. Então, retomando ao quadro, nós vamos ter para resolver a transformada de Laplace dessa função. A primeira parte é encontrar a transformada da função periódica em formato dente de serra. Nós vimos que ela é f de t para t, o t entre 0 e 1, e para o próximo período é a mesma função, ou seja, f de t mais 1 é f de t. Ela é uma função periódica, a gente viu que ela se repete, onde o período é igual a 1. Da transformada de Laplace para funções periódicas, o que nós temos? Como que a gente calcula? Foi a última propriedade que a gente viu. É a integral de 0 a p de e elevado a menos st vezes f de t. Quem que é o p? É o período. O nosso período é 1. Então, substituo 1. E elevado a s de t é fixo. Quem que é a função f de t? É t. Dividido agora por 1 menos e elevado a st. Para calcular essa integral, você utiliza a integração por partes, ou pode também utilizar a tabela de integrais, calculando aquela integral e substituindo no valor 0 e 1, nós vamos ter esse resultado. Aqui está dividido por 1 menos e elevado a s. Isso daqui é o mesmo que a integral vezes 1 menos e elevado a menos s vezes a integral. É o mesmo valor, vai dar o mesmo valor. Então, aqui a gente tem o resultado da integral vezes aquela divisão. Quando a gente faz a distributiva, utiliza propriedades de soma, de subtração, propriedades de exponencial, nós vamos encontrar que a transformada, né, de Laplace da função dente de serra é essa daqui. A segunda parte da nossa situação problema envolvia calcular a transformada de Laplace da função f de kt, que foi aquela propriedade que eu falei que a gente ia utilizar, né? Como que eu calculo essa propriedade? A gente já sabe qual que é a transformada de f de s, a transformada de f de t, que a gente calculou anteriormente, que é f de s, e a gente já sabe que é isso daqui. Como eu quero calcular f de k vezes t, então é só eu aplicar nessa fórmula. Eu vou ter 1 vezes k, que multiplica a transformada. Só que a transformada não mais em s, em sim s sobre k. O que isso quer dizer? Que no lugar do s, você vai substituir por s sobre k. Então, você substitui esses valores, mais uma vez faz distributiva, utiliza as propriedades, nós vamos encontrar que a transformada de Laplace de f de kt é esse resultado. Então, essas propriedades, elas vão nos auxiliar
para entender, para calcular as transformadas de Laplace. No caso das funções periódicas, a gente pode utilizar aquela fórmula, né, para calcular, e a gente também, com isso, a gente consegue encontrar a transformada. E as demais propriedades, elas nos auxiliam a resolver determinados problemas. E com isso, a gente encerra a nossa terceira situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Nós já vimos sobre as propriedades de transformada de Laplace, sobre a definição da transformada inversa, e como que a gente usa essa transformada para resolver equações diferenciais. Acompanhe no quadro a nossa situação. A empresa em que você trabalha, ela vem sendo chamada para prestar consultoria para sistemas elétricos, para os quais a força externa é periódica ou uma exponencial decrescente. Em especial, é do interesse dos engenheiros e projetistas estudar o comportamento da solução de equações diferenciais após um tempo suficientemente longo. Então, você tem aqui um resistor com resistência. Então, ele te dá a resistência, o capacitor, o indutor. E é para você supor que ele está ligado a um gerador em série, cuja voltagem é dada em 60 vezes seno de 5t volts. E no instante inicial, t igual a 0, a carga do capacitor e a corrente, elas são nulas. No resistor, a queda de potencial é RI. No capacitor, é Q sobre C, onde Q é a carga. E no indutor, é L vezes a derivada, a taxa de variação de I em relação a T. A força eletromotriz é V de T. Pela segunda lei de Kirchhoff, que é uma lei que está posta, né, nós temos a equação diferencial aqui representada. E nós sabemos que I é a variação da carga em relação ao tempo. E mais a variação de I em relação ao tempo é a segunda derivada, né, da variação da carga em relação ao tempo. Substituindo esses valores, nós vamos ter SDO, onde L, R, C e V de T são valores que o problema nos deu, que foram lá as informações iniciais. E nós temos também condições iniciais, né? Q de 0 é igual a Q0 e Q' de 0 é igual a I sobre 0, que é igual a 0. Nós temos, então, uma equação diferencial linear não homogênea. Observe que ela difere, né, da equação que nós vimos na aula anterior, na aula passada. Por que ela não é homogênea? Essa equação, olha, o V de T, ele é uma função, ele é diferente de 0. Por isso que ela não é homogênea, porém os seus coeficientes, eles são constantes. E aí, como que nós vamos resolver, né, essa EDO, utilizando a transformada de Laplace? Então, na aula passada, vimos o método para resolver quando nós temos uma equação de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea, e hoje nós vamos ver as transformadas para resolver aquelas EDOs que elas não são homogêneas. Para isso, nós vamos precisar aprender, né, sobre alguns teoremas que vão relacionar a transformada de derivadas. Como que será que eu encontro a transformada de uma função derivada? E também nós vamos precisar aprender um algoritmo. Se você seguir esse passo a passo para resolver problemas que envolvam equações diferenciais, você consegue resolver utilizando a transformada de Laplace. Acompanhe no quadro a primeira propriedade, o que o teorema diz? Suponha que f é contínua e f de linha é seccionalmente contínua em qualquer intervalo de 0 a t, entre 0, t e a. Se existem k, a e m constantes, tais que o módulo de f de t ele é menor ou igual a k vezes e elevado a t, o que isso quer dizer? Que ela é de ordem exponencial, ou seja, ela é limitada
por uma função exponencial. Então, vai existir a transformada de Laplace da derivada. Qual que é essa transformada da derivada? É S, que multiplica a transformada da função, menos a função calculada no ponto zero. Então, para resolver essas EDOs, a gente precisa de condições iniciais, porque a transformada, ela envolve essas condições iniciais. E se eu tivesse uma de segunda ordem, que é o nosso caso, qual que é a transformada da derivada de segunda ordem? É S ao quadrado, que multiplica a transformada da função, menos S, que multiplica a função calculada no zero, menos a derivada da função em zero. De modo geral, a gente tem essa expressão quando nós temos que calcular a transformada de Laplace de funções derivadas. Como que a gente vai resolver os problemas? Vamos seguir esses 4 passos. Seguindo esses passos, você consegue resolver uma equação diferencial utilizando as transformadas de Laplace. Primeiro passo, a aplicação da transformada de Laplace na EDO. Então, nós temos a EDO, nós vamos aplicar a transformada de Laplace. O segundo, nós vamos empregar a linearidade da transformada de Laplace. O terceiro, nós vamos empregar as informações do teorema anterior, que é esse daqui, que relaciona a transformada da derivada, que nos dá a transformada de uma função derivada. E o nosso último passo é determinar a transformada inversa de Laplace, quando necessário. Quando necessário, a gente aplica a expansão do termo em frações parciais. Como nós vimos, esse termo das frações parciais, é útil quando nós estamos trabalhando com transformada inversa. Para resolver esse problema, o que nós vamos seguir? Os 4 passos e o resultado do teorema, que nos dá qual que é a transformada de Laplace de uma função derivada, da primeira, da segunda derivada. Nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, não homogênea, e nós temos também as condições iniciais. O problema nos deu essas condições iniciais. Então, nós temos condições para resolver essa equação diferencial utilizando a transformada. E é isso que nós vamos fazer. Acompanhe. Nós temos a equação diferencial L da segunda derivada de Q em relação a T, mais R vezes a primeira derivada de Q em relação a T, mais Q sobre C, V de T. A gente tem quem que é R, que é 16, quem que é C, que é 0,1, L é igual a 1, e a gente também tem V de T. Da onde surgiu isso, professora? Lá do início da situação problema, eu trouxe todos esses dados. Esses dados, eles não surgiram do nada, eles estão presentes na situação problema. Reescrevendo aqui, lembre-se que D2 de Q sobre D de T ao quadrado, a gente pode reescrever como a segunda derivada de Q em relação a T. Então, eu reescrevi, porque o L é 1, substitui o R, e aqui nós temos Q de T dividido por C igual a V de T, que é 60. 1 dividido por 0,01 é 100. Então, nós temos que resolver essa equação diferencial ordinária, de segunda ordem, com coeficientes constantes, porém não mais homogênea. Pela linearidade, então, a gente vai aplicar a transformada de Laplace e, utilizando a linearidade, nós vamos ter que a transformada disso é a transformada da segunda derivada, mais 16 vezes a transformada da primeira, mais 100 vezes a transformada da função, que é igual à transformada de 60 vezes seno de 5t. Aqui nós vamos aplicar o resultado do teorema que a gente acabou de ver, qual que é a transformada da segunda derivada, da função de segunda derivada, S ao quadrado vezes a transformada de Q, menos S vezes Q calculado no zero, menos Q' de zero. Aplicamos aqui também esse resultado e aqui nós só temos que 100 vezes a transformada. E aplicamos também o resultado da transformada de 60 vezes seno de 5t. Para calcular essa transformada, nós vamos utilizar a tabela de integrais, Acompanhe aqui comigo na câmera de documentos. Nós temos ali 60 que multiplica seno de 5t. Qual que é a transformada de seno? A transformada de seno, ela está aqui. Essa é a transformada de seno. Ó. Seno de kt. No nosso caso, o k está valendo quanto? 5. Então, a transformada é 5 sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. K ao quadrado é 25, que é o que a gente tem no quadro. Então, retomando no quadro, nós vamos ter que essa transformada
É 60 vezes a transformada. Aqui a gente também aplica a propriedade da linearidade. Nós temos as condições iniciais, então a gente substitui que a gente sabe que Q de 0 é igual a 0. Então nós temos aqui que é 0. Nós temos também que Q' de 0 é 0. Então a gente tem aqui 0 e aqui 0. Nós vamos ter como resultado S ao quadrado vezes L Q de T, 16 vezes L Q de T e 100 L Q de T. Nesses três termos, nós temos L de Q de T, ou seja, a transformada da função comum. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, nós vamos ter esse resultado. Mas a gente não quer essa multiplicação vezes a transformada. Nós vamos isolar a transformada. Como que a gente vai fazer isso? Dividir de ambos os lados da igualdade por S ao quadrado mais 16S mais 30. O 300, ele apareceu ali porque a gente multiplicou 60 vezes 5, que dá 300. Então, dividindo, nós vamos ter esse resultado. E agora, nós temos que utilizar o método das frações parciais para resolver, né, para encontrar a transformada inversa dessa função. Como que a gente vai utilizar esse método? A ideia é buscar as raízes da função. Aqui, nesse caso, não tem raiz real e nesse caso também não tem raiz real. Acompanhe comigo na câmara de documentos o passo a passo para a gente resolver utilizando o método de frações parciais. Então, aqui por frações parciais, nós vamos reescrever, observe, a gente vai reescrever S ao quadrado mais 16S sobre 100 como sendo S mais 8 ao quadrado mais 36. A gente usou aqui completamento de quadrados. Se você fizer a distributiva e somar com 36, você vai retomar esse valor. Por que a gente fez isso? Porque ele vai ficar com a cara de alguma transformada da tabela. A gente sempre tem que buscar uma transformada que está lá na tabela. Nós vamos aplicar o método das frações parciais. Observe que aqui é ao quadrado. Lembre-se, o numerador ele sempre tem que estar 1 grau a menos do denominador. Se o meu denominador é o quadrado, então aqui nós vamos ter algo do tipo AS mais B e aqui também CS mais D. Para resolver isso daqui, nós vamos aplicar aquele mesmo método, nós vamos resolver de maneira análoga ao que nós fizemos na segunda situação problema. Vamos chegar a um sistema, resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar esses valores. Nós vamos encontrar menos 192 vezes 401, que multiplica S ao quadrado mais 25, mais 900 sobre 481, que multiplica esse valor. Então, nós vamos encontrar esses resultados para A, B, C e D. Agora, nós vamos ter que reescrever essas transformadas de modo que a gente encontre na tabela. Essa daqui a gente encontra na tabela, porque agora a gente vai aplicar a transformada inversa da nossa função, né? Para a gente aplicar a transformada, nós vamos reescrever. Por exemplo, 900 a gente pode reescrever como 180 vezes 5. Por quê? Essa fração aqui, nós conseguimos encontrar a transformada associada lá na nossa tabela. A gente consegue encontrar algo parecido com isso, que vai nos retomar a função. Aqui nós não vamos precisar, porque ela já tem a cara de uma transformada da tabela. Nesse caso, a gente só somou 8 e subtraiu 8. A gente tinha o quê? S. Se eu estou somando 8 e subtraindo 8, eu estou somando nada. A gente não está alterando o resultado. Por que a gente fez isso? Também para ser parecido com o que está na tabela. E aqui, nós também fizemos. Nós fizemos 2.172 é o mesmo que 362 vezes 6. Isso tudo para a gente encontrar algo que está na tabela. Então, pela transformada de Laplace, agora nós vamos, né? Quem que é a transformada de S sobre S ao quadrado? Transformada inversa, né? É cosseno de 5t, porque tem essa cara. E essa de 5 sobre S ao quadrado mais 25 é seno de 5t. Aqui, nós também temos uma transformada que nós vimos algumas propriedades na terceira situação problema. Nós vimos a propriedade da translação, o primeiro teorema da translação. A gente aplica esse teorema aqui. E com isso a gente consegue, né, resolver utilizando a linearidade, a gente consegue que a transformada é esse valor. Retomando ao quadro, então, nós temos que a transformada da função, ela é dada, né, a transformada inversa, ela vai ser dada por esse valor. Então, a gente encontrou quem é a função Q de t e a gente resolveu a nossa equação diferencial. O objetivo não era encontrar a função Q de t?
a gente conseguiu encontrar seguindo aqueles passos. E aqui nós temos a representação da função Q de t. Observe que aqui no início, né, ela se caracteriza, é uma função exponencial, né, o crescimento dela é semelhante a uma função exponencial. Porém, para valores maiores, né, para quando t tende a infinito, ela tem características de funções trigonométricas. Né? Como que a gente resolve, então, esses problemas de equações diferenciais envolvendo transformada? Nós temos que seguir aqueles 4 passos. E sempre olhando para a tabela, quando a gente está trabalhando com transformada inversa, sempre buscando algo parecido para que a gente consiga retomar a função. E com isso a gente encerra a nossa última situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nas novas situações, nós vamos utilizar a transformada para agora resolver uma outra equação diferencial. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos agora uma equação, uma EDO, uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. A gente viu na aula passada como resolver esse tipo de equação utilizando o método das equações características, né? Encontrando a equação característica associada a essa EDO. Mas a gente também pode utilizar a transformada de Laplace para resolver, utilizando os dois resultados, o resultado do teorema, que nos diz qual que é a transformada de uma derivada. Então, utilizando esse resultado, qual que é o nosso primeiro passo? Aplicar a derivada, a transformada, na EDO. Aplicamos a transformada. Usamos a propriedade da linearidade, né? E aqui usamos o resultado do teorema. Qual que é a transformada da segunda derivada? É s ao quadrado vezes a transformada da função, menos s de y em zero, menos y' de zero. Aplicamos o teorema aqui e aqui não temos, né? Nós temos as condições, o que a gente pode fazer é colocar em evidência L de y e y de zero, ou você pode aqui aplicar já as condições iniciais. As condições iniciais que nos foram dadas é que de y de zero é 1 e y' de zero é 0. Então, a gente aplicando essas condições, fazendo as substituições, nós vamos ter esse resultado. Mas a gente quer encontrar L de y, na realidade a gente quer encontrar y, né? Mas para isso a gente precisa da transformada. Nós vamos subtrair de ambos os lados 1 menos s, nós vamos ter s menos 1, e nós vamos dividir de ambos os lados da igualdade por s ao quadrado menos s sobre 2. Nós vamos ter isso daqui. Aqui nós temos uma fração, né? E a gente vai decompô-la em frações parciais. Como que nós vamos fazer isso? O primeiro passo é que você encontre as raízes dessa equação. Encontrando as raízes desse polinômio, né, nós vamos ter que as raízes são 2 e menos 1. Jogamos aqui e agora a gente já tem condições de decompor. Decompondo, utilizando o método das frações parciais, nós vamos encontrar que o A é 1/3 e que o B é 2/3, vezes S é menos 2 e S mais 1. Se a gente for olhar na tabela, né, o que nós temos? Nós temos que a transformada de E elevado a AT é 1 sobre S menos A. Nós temos aqui menos 2, então quer dizer que a nossa transformada, o nosso A é 2. Logo, S daqui é a transformada de E elevado a 2t. Nós temos mais 1, então o A é menos 1. Então essa é a transformada e essa daqui é a transformada de E elevado a menos t. Assim nós vamos ter como resultado a função 1/3 vezes E elevado a 2t, mais 2/3 vezes E elevado a menos t. E com isso a gente resolve, né, esse problema de valor inicial, né? No caso anterior, nós víamos uma solução geral. Quando a gente está trabalhando com a equação característica e a gente não tem condições iniciais, a gente encontra uma equação geral, onde a gente tem C1 vezes a exponencial mais C2 vezes a exponencial. Nesse caso aqui, a gente encontrou uma solução particular, que vai satisfazer
aquelas condições. Então, mande as suas dúvidas, eu já vi que vocês mandaram dúvidas, né? Eu vou tomar um tempo para ler, mande mais dúvidas, que daqui a pouco eu retorno para responder as dúvidas que vocês já mandaram e as demais que vocês irão mandar. Bom, uma das dúvidas foi, seccionalmente contínua e parcialmente contínua é a mesma coisa? Sim, né? Nós temos uma função, ela é seccionalmente contínua ou contínua por partes. Nós vamos olhar apenas uma parte, né, dessa função. Nós temos o intervalo e nós vamos dividir esse intervalo em partes e vamos analisar a continuidade nesses intervalos. Uma segunda dúvida, pediram para mim reexplicar o teorema da translação, o primeiro teorema da translação. Então, eu vou retomar esse teorema, né, tentar explicar melhor. Se ainda tiver dúvidas, né, mande essas dúvidas no fórum que eu tento uma outra maneira, busco algum vídeo para que isso fique mais claro para vocês. Acompanhe comigo no quadro, então, esse teorema. Nessa situação, nós tínhamos que calcular a transformada de Laplace da função dente de serra. E para isso a gente ia utilizar alguns teoremas. Esse teorema em especial, ele foi utilizado na nossa última situação problema. O que esse teorema fala? Eu tenho a transformada de uma função, né? A transformada de uma função f de t. Se eu tenho uma multiplicação de uma exponencial vezes a de t vezes a função f de t, esse valor ele vai ser calculado f de s menos a. Por exemplo, se a gente tem a função, na situação anterior, nós tínhamos a função, deixa eu só retomar aqui, nós tínhamos a função 1 sobre s mais 8 ao quadrado, aqui está sobre mais 36, né? Nós tínhamos esse valor. Aqui nós temos essa transformada, olha, aplicada numa f de s menos a. Esse s menos a é esse daqui, ó, s mais 8. Então, a transformada dessa a função, né, cuja transformada é essa, é e elevado a quem? A s. Quem que é o nosso a? É 8. 8t. Mas qual que é a transformada que ela é do tipo 1 sobre... qual que é a função? S ao quadrado mais k ao quadrado. É justamente a função cosseno, seno, a função seno. Então, nós temos isso daqui,
tem essa cara. Só que no lugar do S, não é só S, é S menos A. É isso quando eu digo que ela está aplicada não em S+, mas sim em S menos A. Então, aqui nós teríamos que a transformada, a função, é E elevado a menos 8t, perdão, aqui, vezes seno de KT. Quem que é o nosso K? É 6. 6t. Esse S menos A indica isso, que ela está sendo aplicada em outro ponto. E com isso, nós finalizamos as nossas aulas de cálculo diferencial e integral 3, né? O que é necessário para que vocês resolvam as questões das avaliações, elas estarão presentes. É importante que vocês analisem as situações, interpretem as questões e lembre-se, cálculo não é só a gente fazer conta, a gente tem que saber os conceitos, a gente tem que interpretar as situações. Além disso, é permitido o uso de calculadoras simples, de calculadoras científicas, não são permitidos o uso daquelas calculadoras HP 50G, por exemplo. É vetado o uso do celular, então levem a sua calculadora científica e o que for necessário para que vocês avaliem a prova, para que vocês resolvam a prova, estarão na prova. Façam a prova com cuidado, com calma. Ainda dá tempo de vocês mandarem dúvidas, então mandem as suas dúvidas no fórum. E eu queria agradecê-los por todas as contribuições que vocês mandaram ao longo das nossas aulas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também aos tutores pelo excelente trabalho na mediação e até uma próxima.